Hello, how are you? Hoje nós vamos ao segundo vídeo respondendo as suas dúvidas agora de inglês. No primeiro vídeo, se você não assistiu, vou deixar ele linkado aqui, eu respondi dúvidas sobre a minha carreira e algumas perguntas um pouco mais pessoais. E hoje eu vou responder as perguntas que vocês fizeram nas minhas redes sociais, então se você ainda não me segue por aí. A primeira pergunta é do Matheus Carvalho. Por que o brasileiro tem tanto medo de falar inglês, mesmo já tendo um bom conhecimento sobre o idioma? Aí eu fiquei pensando, será que é só o brasileiro? Porque, de fato, nós temos muito receio de nos expor, né? De falar inglês na frente dos outros. Eu, por exemplo, já dei aulas para um grande empresário e aí chegava na minha aula, ele travava para falar inglês e tal, e um dia ele me falou, sabe? Poxa, eu tenho uma carreira super bem sucedida, chego aqui e eu me sinto burro, porque eu não consigo falar inglês. Então isso eu acho que é um pensamento bem errado. A gente não vai começar a aprender inglês já arrasando, gente. Então tira isso da cabeça de vocês. A gente vai passar por vários estágios. Todo mundo já travou em inglês, todo mundo já fez erros de gramática em inglês. Então acho que isso não deve haver uma preocupação tão grande quanto a isso, sabe? Então por isso eu acho bem importante a gente aprender frases do tipo oh, sorry for my accent. Desculpa pelo meu sotaque. Ou então, could you speak slowly, please? Você pode falar mais devagar. Então não é feio pedir pra alguém falar mais devagar. Até a Dilma pediu, né? Então por que a gente não vai poder pedir? Então é super normal. Só que essa vergonha pode ser um grande bloqueio. Então vamos trabalhando com isso pra se libertar dessa vergonha e começar a falar logo. O José Arimateia perguntou quando eu percebi que meu inglês estava evoluindo e qual foi a sensação. É difícil lembrar isso assim, mas eu me lembro de quando eu percebi que eu tava lendo coisas em inglês sem pensar que eu tava lendo em inglês. Então eu pensei, nossa, eu tô lendo em inglês e parece que eu tô lendo em português, é a mesma coisa pra mim. E isso aconteceu também quando eu comecei a assistir coisas e esquecer da legenda, assim, e ouvir, conseguir ouvir, sabe, entender. Então acho que esses foram momentos, não me lembro de um momento X, mas eu me lembro dessa sensação de, nossa, eu tô entendendo tudo como se fosse português. Isso foi muito legal. Thales Bruce perguntou quantos anos eu levei pra me comunicar em inglês. A partir do momento que eu entrei no cursinho de inglês, eu já contei que eu fiz só 6 meses de curso, né? Foi pouco tempo, mas em 3 meses no cursinho eu conseguia responder as perguntas do professor. Claro, eu não conseguia expressar sentimentos ou eu não conseguia falar sobre coisas muito complexas. Se a gente for considerar uma comunicação muito simples, sei lá, 3, 4 meses de imersão ali no curso eu tava conseguindo. Agora, fluência ou uma coisa mais elaborada, eu demorei mais de 2 anos, eu acho. Não sei, gente, difícil falar sobre isso, chato, né? Um dia eu vou pensar direitinho e eu faço um vídeo só sobre isso. A It's Thaís M escreveu: oi, Karina, tentar ler livros em inglês é um jeito eficaz para melhorar o inglês em pouco tempo? Eu acho o seguinte, tudo que a gente fizer para ter contato com a língua, seja ler livros, seja ver filmes ou qualquer outra coisa, tudo isso vai ser útil. Nada vai ser em vão. Então, se eu acho que leitura ajuda, com certeza, porque muito me ajudou. Então, eu sou a prova disso. Eu lia muito, eu aprendi muitas palavras, eu tive contato com a língua através de livros, né? Mas através da leitura, né? De livros, de artigos. Então, com certeza eu recomendo e eu já fiz um vídeo com dicas para começar a ler livros e revistas e outras coisas em inglês. Eu vou deixar aqui para vocês. Assistam que tá bem legal, tá bem completo. O Márcio Cobalto perguntou como ele deve começar a aprender inglês para quem nunca estudou. Eu não vou falar sobre isso aqui também, Márcio, porque eu já fiz um vídeo específico sobre isso. Então, porque muita gente perguntava. Então dá uma olhada que foi o primeiro vídeo que eu postei esse ano. A gente já tá quase no fim do ano, né? Mas eu dou várias dicas lá. Vou deixar ele linkado aqui na descrição e por aqui também. O Márcio Francisco Koala perguntou em inglês, olha que chique. Ele perguntou: what's the difference between city and town? Ambas as palavras significam cidade, se a gente for traduzir para o português. Só que city a gente usa para uma cidade grande, como São Paulo. So, São Paulo is a big city in Brazil. E town é uma cidade pequena. For example, São Francisco de Assis is a small town in Rio Grande do Sul. And this is where my father was born. That's why I remembered this town. M. Galvão CV perguntou como se diz em inglês fique à vontade. E depende, você pode dizer de duas formas dependendo do contexto do que você quer dizer. Se for no sentido de chegou uma visita na tua casa e tu quer dizer, ai, fica à vontade,
Aí você vai dizer make yourself at home. Então, sinta-se em casa. É literalmente isso. Oh, please sit down and make yourself at home. Senta e fica à vontade. Esse é o primeiro jeito. E o segundo jeito é tipo, aí fica à vontade pra me fazer qualquer pergunta, tá? Aí você pode dizer feel free to ask any questions. Então, feel free é sinta-se à vontade, sinta-se livre. Então, são esses dois sentidos. O Maicon de Medeiros perguntou a diferença de pronúncia entre essas palavras que estão aparecendo aí. Então, a diferença entre this and these é a vogal. Então, na palavra this, você tem um i curto, um i que não existe no português. Esse i ocorre em palavras como this, ocorre em palavras como live, em palavras como ship. Então esse é um i diferente do i que a gente tem no português. E a palavra these é uma palavra que tem um i longo. É um i muito parecido com o i de ilha, que a gente tem no português, mas ele é mais longo, tá? Então seria como ilha, tá? Então a diferença de this e these é essa, a vogal. E eu fiz um vídeo só sobre vogais e eu vou deixar linkado aqui pra vocês também. A diferença entre then e than é de vogal também. Então, em then é uma vogal que existe no português também. Eu vou deixar o símbolo dela aí pra vocês. E than é uma vogal que você abre mais a boca pra produzir. Então, é a vogal que ocorre em palavras como cat. Eu também expliquei direitinho essas vogais nesse mesmo vídeo de vogais que eu fiz pra vocês. E a diferença entre then e them, eles, é o M, que eu também já ensinei em um vídeo específico sobre o M no inglês. Então, cuidado, que quando você tem um M final no inglês, você tem que fechar a boca para produzir. Então, then é uma coisa e them é outra coisa. César Félix perguntou: como prever o que um determinado phrasal verb quer dizer, mesmo sem conhecê-lo? Meu caro César, é muito difícil. Porque é muito difícil deduzir o significado de um phrasal verb, porque ele pode significar qualquer coisa praticamente. Então você vai se acostumando e pegando esses significados através da sua experiência com a língua. Mas pegar um phrasal verb do tipo look up e sozinho, sem um contexto, e tentar descobrir o que ele significa é muito difícil mesmo. Então o segredo é o contexto. O Flávio Albuquerque perguntou se tinha horas em que eu achava que não conseguiria aprender a falar inglês ou se isso acontece só com ele. Não, Flávio, não acontece só contigo. Tinha horas que eu me sentia meio assim, sabe? Poxa, por que eu não consigo falar inglês como tal pessoa, sabe? Começa aquela coisa de se comparar, né? É super normal, mas eu acho que a gente tem que simplesmente seguir estudando, seguir praticando, que uma hora esse inglês vai mudar. Não desanima, o importante é não desanimar e não desistir. Se desistir, aí sim, teu inglês não vai melhorar nunca mais, né? Bom, gente, se eu não respondi a pergunta de vocês, desculpa, mas é que foram muitas perguntas mesmo, eu escolhi algumas e tinha uma pergunta melhor que a outra, super criativas. E se vocês acharam legal essa história de eu responder as perguntas de vocês em vídeo, deixem aqui nos comentários que eu posso fazer de novo. Se gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei, de me seguir nas redes sociais e de se inscrever no meu canal. See you next video. Bye!